Vamos para a terceira mensagem, assuntos práticos. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 11, 26. Atos 11, 26. O tema agora é: minha igreja não cresce. Por quê? Estás rindo? Olha o que diz 11, 26. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, aquela multidão foi chamada de discípulo em Antioquia foram os discípulos, aquela multidão, pela primeira vez, chamados de cristãos. O que havia neles? Diferente do mundo, ou diferente do espiritismo, ou diferente da lei, que eles foram chamados de cristãos. Vamos ouvir o Espírito falar. Pai, chegamos à hora agora de uma renovação da mente e do coração. Os dois primeiros temas foram semeados. Caminhamos agora, ó Deus, para esta prática da igreja. Revela-te, Deus. Mostra através dos meus lábios e da percepção profética sobre esta questão do crescimento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus amados, um dos temas que mais preocupam o pastor é sobre o crescimento da igreja. Por que algumas igrejas crescem, outras não crescem? Por que 42% das pessoas evangélicas abandonaram as igrejas? Aqui, Estados Unidos, todos os países do mundo. Então eu quero compartilhar alguns pensamentos que eu creio que são importantes. Número 1. Você sabe que algumas igrejas não são amigáveis nem simpáticas? Você sabe onde começa o aspecto amigável e simpático de uma igreja? Vamos pensar não em quem está já conosco, mas aquela pessoa que chega. A sociabilidade, os introdutores. Quando uma pessoa não quer voltar a primeira vez, aliás, não quer voltar a segunda vez, é porque o que fica na mente é a primeira vez. E se na porta da igreja está uma pessoa dura, uma pessoa que não é simpática, uma pessoa que não é amigável, ela já tira 50% de possibilidades dessa pessoa voltar a segunda vez. A igreja tem que ter na sua entrada pessoas, ou uma pessoa, ou pessoas dando boas-vindas, que façam a introdução ao santuário, que deem boas-vindas calorosas, porque é o que eu lhe disse no início da primeira mensagem. A pessoa às vezes vem doente. Há pessoas que entram aqui e dizem: olha, eu ia dar cabo da minha vida. Eu andei num deserto aí anos. E se Deus atrasa a igreja, e se pressupõe que ninguém vem a Jesus se o Pai não o trouxer, e o Pai traz, o impacto na recepção desta pessoa é muito importante. Eu já fui assistir a cultos de igreja em que na entrada eu já quase levei uma bronca. Já tive vontade de apiar do cavalo e ir embora, porque o indivíduo que estava na porta era duro. Então, a sociabilidade tem hoje um papel muito importante. Antes e depois do culto,
tem que haver gente recebendo e despedindo, e entregando o folheto e o livreto, e tendo um minuto à parte com o visitante, porque se você não tem isto amigável e simpático, a pessoa já está 50% bloqueada na hipótese de voltar uma segunda vez. Outra coisa, a igreja tem que ter um balcão de informações. Se eu chego à igreja, olha, eu ouvi pela rádio, alguém me convidou, eu ia passando aqui na porta, eu cheguei. Eu não posso ser um estranho. Tem que haver alguém me orientando, tem que haver um balcão de informações. Olha, tem que haver até, se possível, um parque de estacionamento. E claro, muitas igrejas não estão preparadas para receber pessoas novas. Alguns pastores sequer desejam isto. Já estão tão cansados, sequer desejam isto. Então, a igreja tem que estar preparada para receber pessoa nova. E se a pessoa vem com um bebê? Esse bebê vai perturbar o culto todo? Ou vai ter uma salinha para bebê segura, confortável? Uma escola dominical? Um lugar onde o adolescente se sente bem? Porque, irmãos, a primeira impressão é que fica. Eu só queria pedir a um dos pastores, não deixe agora andar de um lado para o outro. Nós estamos numa convenção, já teve gente aqui que veio de muito longe, pagou avião, ônibus, pagou hotel, para nós ficarmos lá atrás, de um lado para o outro. Vamos tentar respeitar o apostolado, pelo menos uma vez na vida, por favor. Vamos lá. Então, a primeira impressão é que fica. A pessoa chega à igreja, imagine a luta que eu tenho tido aqui para treinar as pessoas desde o estacionamento, porque tem gente que para o carro, aí o irmão faz uma abordagem: minha amada, boa tarde, bom dia, como está? Tudo bem? Tudo bem. Olha, é que a senhora pisou em 2 estacionamentos, a senhora pode puxar o carro só um pouquinho para lá, por favor, em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, pela graça do Senhor. E a irmã pega na chave e diz: olha, quer saber na coisa? Vai para o diabo. Então, esta pessoa que está lá fora tem uma grande responsabilidade. Ai, tadinho do apóstolo. Desde a entrada da igreja, desde o estacionamento da igreja, as pessoas chegam às vezes doentes. A casa é de Deus, a pessoa chega com câncer, com tumor, já levou pancada do marido, já ficou desempregado. Isto aqui tem que ser um refúgio. As nossas igrejas têm que ser um refúgio. A pessoa tem que se sentir amada, abraçada, querida. Então, algumas igrejas não são amigáveis, não são simpáticas. E a pessoa escolhe outro ministério. Segundo lugar, eu acho que algumas igrejas não são suficientemente intencionais. A igreja tem que dizer qual é a sua intenção. Olha, eu venho dizendo isto pelo menos há uns 8 anos. Todas as nossas igrejas têm que ter uma página de internet, um site. Tem que mostrar o mapa de chegada. Tem que dar o telefone. Tem que dar o endereço da internet. Porque o que é que nos diferencia das outras igrejas? É que nós temos que ser suficientemente intencionais com a questão da última reforma protestante. Porque se você faz na tua igreja é igual à igreja do lado esquerdo, do lado direito, a pessoa tem opções. Nós temos que ser a única opção, dizer assim, a lei e a graça. Então eu já sei que se eu for àquela igreja, eu encontro uma igreja da graça. Então você tem que promover a última reforma. Nós estamos relançando as 150 teses para orientar você buscar na internet. Mas você tem que ser intencional. Olha, você tem que se habituar a pregar em séries. Você não pode pregar hoje sobre amor, amanhã sobre dízimo, depois sobre perdão, depois sobre isto. Isso confunda a cabeça da pessoa. Você tem que pregar em séries. Série quer dizer
você pode pregar ou 15 dias seguidos sobre um tema, ou um mês seguido. Séries doutrinais são absolutamente necessárias. Você não pode pregar cada culto um tema. As pessoas não absorvem. Já é difícil. Se você prega em série, imagina cada dia um tema. A pessoa não absorve. Outro caso, o domingo tem que ser forte na tua igreja. A Páscoa tem que ser forte. O Natal tem que ser forte. A passagem do ano tem que ser forte, ligada com a sede. Então, você tem que ter um domingo forte. O domingo é o teu grande dia, é a grande oportunidade, é quando as pessoas vêm à igreja. Você tem que ser um domingo forte, uma tremenda de uma mensagem, já anunciada às vezes 15 dias antes, uma semana antes. Aqui eu anuncio de domingo a domingo, o que eu vou pregar na segunda, o que vai acontecer na segunda, na quarta, na terça, no sábado, no domingo. Nós pré-anunciamos isso. Isso exige trabalho. Você tem que gostar de trabalhar na obra. Outra coisa, você tem que desafiar o povo a trazer os seus amigos, os seus irmãos. A igreja tem que ter suficientemente intencional. A igreja tem que ter um bom louvor. Um bom louvor é marcante. A pessoa chega, a pessoa vem com câncer, se arrastando, desempregada, briga de família, dores emocionais, deserto de vida. Se ela vê um bom louvor e ouve uma boa música, nada de improvisos, amado. As pessoas que chegam à igreja têm que ver gente no púlpito com paixão. Por isso aqui eu luto muito por isso, amado. É inadmissível que uma pessoa me cante num coral, num back vocal, ou um dirigente de louvor, que não tenha paixão. Porque quem chega com câncer, doente, aflito, ele vai se espelhar em quem? Quem está no altar. Então às vezes a igreja não cresce porque a mensagem não é inspirativa, não são boas novas de grande alegria, o pastor não está sendo movido pelo Espírito Santo, a igreja e o povo não sabem compartilhar a fé. Como é que pode uma igreja da graça ter uma mensagem fraca? Existe por acaso uma mensagem fraca no povo da graça de Deus? Todas as mensagens nossas são potentes, fortes, instigantes, intrigantes. Então, a mensagem tem que ser forte, não pode ser fraca, não pode ser espada, longa e chata, pobre. Uma mensagem pobre não sustenta uma igreja. E claro, nunca use o púlpito para lavar roupa ou revelar algum segredo que você sabe de alguém, nunca, porque isto leva a pessoa para fora da igreja. Terceiro lugar, as igrejas às vezes não crescem porque não são organizadas. Elas não oferecem crescimento espiritual. As pessoas ficam como crianças imaturas, só no leite. 1 Coríntios 3:2 diz: leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque você não pode suportar nem agora, porque ainda sois carnais. Então se você ficar com alimento só no leitinho, a pessoa não se inspira, a pessoa não toma decisões, a pessoa não se arrisca, não usa a fé, não conhece o poder transcendental da fé. Então nós precisamos de organizar a igreja, oferecer crescimento espiritual. Hebreus 5:12 diz assim: com efeito, quando devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então pense nisto, por favor. Organize a sua igreja. Os cultos na Cristo Vive são cultos de celebração. Cultos de celebração. 1 Coríntios 14:40 diz: tu
tudo seja feito com decência, com ordem. São celebrações. A igreja tem que ser organizada. A igreja tem que começar por ser simpática, amigável, suficientemente intencional. Olha, você vem na nossa igreja para crescer, é para aprender as doutrinas da graça, suficientemente inspirativa, organizada, com decência, com ordem. Quarto lugar, a igreja às vezes não cresce porque não é relevante. Ela não tem cheiro, aroma de Cristo. Parece um museu. Ela não é marcante na vida das pessoas. Às vezes o pregador é confuso, ele não sabe explicar muito bem, ele é meio religioso, não é claro, sabe? Não é claro quantas coisas que o povo tem que saber. E algumas pessoas dizem, mas por que eu devo voltar a esta igreja? Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Então, se a palavra de Deus é eficaz, a igreja tem que ser relevante. A igreja tem que marcar, o louvor da igreja tem que marcar todos os cultos. A palavra tem que marcar todos os cultos. A igreja tem que ser relevante, não é irrelevante, é relevante. Quinto lugar, às vezes a igreja não cresce porque ela não é uma igreja bíblica. Você sabe que a base de uma igreja bíblica qual é? É a Bíblia. Gente que busca a Deus, gente que tem teologia sólida. Aí estão as 150 teses que nós vamos fazer a releitura delas. Começar aí, salvo sempre salvo, segundo a graça, livro do diabo, fé, obras, os livros da vida e os livros, as duas sementes, o falso livre-arbítrio, o dom da fé, os quatro mundos. E tem muito assunto aqui que só o nosso ministério disseca. Sexto lugar, volto a esta questão da amabilidade. Algumas igrejas não crescem porque as pessoas não são amáveis. Nós ensinamos a igreja a ser amável. Você viu quantas vezes você ouviu aqui o altar hoje dizer assim, olha o irmão, diga, excelente, que bom, glória a Deus, olha outra vez, abraço, cumprimento, beijo, olha a terceira vez. Nós ensinamos a igreja a ser amável. Tem que haver solidariedade nos cultos. Você sabe que a maioria das igrejas o povo nem se fala. Maria senta num canto, Manuel no outro. Maria e Manuel estão há 6 anos, nunca se falaram. Isso é falta de amor. Isso constrange o visitante. E claro, a amabilidade tem que começar com quem? Com o líder. Quem está no altar tem que ser amoroso. Um pastor carrancudo, ele afugenta as ovelhas. As pessoas têm medo. Olha, o dia que alguém tiver medo de mim, eu deixo de ser o pastor desta igreja, vou-me embora. E há pastores que provocam no altar, que nego tem medo. Ele não sabe se tem um pastor, um chefe, quem é, porque ele vem pensando que a igreja é dele e que tem o direito de fazer o que quiser. Olha, amado, se Deus tirar um dedinho mínimo do teu ministério, acaba o teu ministério hoje. A igreja é dele, as ovelhas são dele, as igrejas são dele. Sétimo lugar, sétimo ponto, as igrejas às vezes não crescem porque não são igrejas de oração. Uma igreja que não tem oração não é saudável. Uma igreja que não põe o povo com prioridade à oração, uma igreja que não ora, não cresce. Não cresce nem espiritual, nem em número. Porque a oração da igreja é o combustível da sabedoria, do poder da igreja, da santidade, da vida espiritual. Oração é que cria a unidade, a compaixão da igreja. A oração derruba barreiras, fecha brechas, fecha a boca do leão. Estar na torre de vigia. Nós temos um grande ministério de oração aqui na igreja. Começou com o bispo Sérgio,
Passamos depois o bispo André, pastor André e pastora Cristiane. Temos um grupo de pastoras aqui sensíveis, sapatinho de fogo, fazem barulho mesmo, 78 decibéis quando a igreja está em silêncio, 130 quando ela está quente. O povo sabe que depende disto, é combustível. Oração é combustível. Se você não tem uma reunião de oração. Oitavo lugar, nós temos que ser graça e verdade. Às vezes o ministério não cresce, porque no meio da graça tem umas pimentinhas aí da lei, pouquinho de fermentinho, ninguém sabe de nada, o apóstolo não vai saber, e vamos tocar aqui na nossa região. Aqui nós precisamos de fazer um culto especial. Aqui nós fazemos uma corrente, porque faz parte da nossa região no Brasil. Tire isso da sua cabeça. O povo da sua região quer verdade e graça. João diz isso em João 1,14 assim: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a glória como a glória do unigênito. Versículo 17: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Graça e verdade são as nossas marcas. Verdade sem graça, ou graça sem verdade, não é cristianismo. Verdade sem graça é errado, é falta de amor, é meio espírito. A verdade sem graça bate no povo, condena o povo, afasta o povo de Deus, ameaça o povo de Deus. Verdade sem graça não são boas novas. Evangelhos significam boas novas. E a graça sem verdade também é errado. Porque se eu prego graça e não prego verdade, é falta de honestidade, é não confrontar o pecado, é não trazer uma experiência real com a palavra. Isso produz derrota, não é o caminho, a verdade e a vida. Então o grande desafio das igrejas Cristo Vive é graça com verdade, verdade com graça. E nós não podemos abrir mão destas nossas teses, que são a razão de você estar aqui hoje. Começou por meu intermédio aqui no Brasil, e foram estas mensagens que alavancaram o nosso ministério. Senão nós seríamos uma igreja tradicional, igual a Batista, igual a Presbiteriana, que nós muito amamos, Assembleia de Deus, mas estas são igrejas da lei. O nosso diferencial é a graça de Deus, é a revelação da graça. Então, o grande desafio que todos nós temos é pregar a graça e a verdade. Muitas pessoas são verdade, mas não têm graça. Outros têm graça, mas não pregam a verdade. Nós temos que ser graça e verdade, ser como Jesus. Jesus veio trazer a graça e a verdade. A graça e a verdade é o que nos diferencia. São os mistérios revelados, que estiveram ocultos, que agora são conhecidos. Então nós precisamos de ter no altar, não é um pastor acovardado, que diz: não, eu não vou pregar sobre predestinação, porque o pastor aqui da Assembleia parte para cima de mim. Não vou pregar sobre a eleição e o falso livre-arbítrio, porque aquele pastor ali da esquina não gosta. Eu não vou. Não vou falar sobre os 4 mundos, porque algumas pessoas da cidade baixam o cajado na rádio. Amado, deixa baixar o cajado na rádio. Todas as pessoas que chegaram aqui a este ministério e ficaram, foram pessoas que buscavam a verdade. Já estavam cansados da mentira da lei. Estavam cansados da mentira da lei. Então nós somos a porta que Deus indica: olha, se você está cansado com a lei, se você está cansado de sofrer, você tem a graça, o pasto verdejante, as águas tranquilas de descanso, os mistérios que estiveram ocultos, a mensagem revelada, a sabedoria predestinada. Nosso ministério é isto, é um ministério pró-reforma. Se nós agora vamos começar a ser uma igreja igual às outras, qual é a função da nossa igreja? Nada. Se a lei era Moisés,
E diz que mudou a lei, mudou o quê? O sacerdócio. Implicitamente tem que mudar o sacerdócio, se muda a lei. Não é mais Moisés, não são os mandamentos do Antigo Testamento, agora é Jesus e a graça. Nós não temos nenhum compromisso com a lei. A lei é o ministério de condenação e de morte. O véu já foi tirado. Você já tem olhos espirituais iluminados. Você já compreendeu qual é a função da graça, qual é a função da lei. Então nós não podemos abrir mão disto. Agora é muito triste quando, por exemplo, um irmão de uma igreja vai a outra e diz assim: mas lá não é, Cristo vive. Não é, o pastor faz parte da rede das igrejas, tá? Não é. Não, mas olha, não foi bem o que eu vi não, porque o culto não é das 7h30 às 9h. Mas lá é das 10 à meia-noite. Aqui vocês não cantam os hinos? Cantamos. Lá se cantaram 22 hinos. Aqui o senhor não prega às vezes 1 hora, lá foi 5 minutos. Mas não era bem Cristo vive não. O pastor nem disse graça e paz. Nem disse assim: eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão da portaria disse: paz do Senhor. Mas você não entrou na igreja errada? Não, tinha uma placa que dizia Cristo vive. Mas eu também não vi a fotografia do apóstolo não. Eles escondem que são daqui. Então é graça e verdade. Então estes pontos que eu lhe mostrei são a razão que algumas igrejas não crescem. Você sabe, nós passamos hoje por um fenômeno aqui no Rio de Janeiro gravíssimo. Existe uma crise que está tomando conta da cidade, do país. Aqui na zona oeste existe muito crime, muita bala, muito ladrão, muita coisa. E a tendência das igrejas é se fecharem, terem medo. E eu disse: olha, nunca na minha vida eu fecharia uma igreja à noite. Nunca. Eu acredito na função da igreja. A igreja é a porta de Deus para a salvação. Então nós às vezes aqui começamos o culto domingo à tarde, para a noite, com 300, 200 pessoas. Você sabe, 300 pessoas aqui dentro está vazio. E eu vejo a preocupação dos bispos. Eles estão aqui, eles olham: meu Deus, como é que vai ser? E eu estou aqui no altar. Deus, entra lá uma alma, oi, mais um. Glória a Deus, esta é a nossa função. Se Deus quer que venham 100, venham 100. Se Deus quer que venham 40, venham 40. Se Deus quer encher, enche. A igreja é dele. Claro que ele quer a sua casa cheia. Agora, a igreja tem que proporcionar esse ambiente, um ambiente saudável, cidade refúgio. Olha a igreja no carnaval aqui, você sabe? Domingo de manhã estava cheia. Domingo à tarde íamos ter umas 800, 1000 pessoas. E se eu fechasse a igreja por causa do barulho do carnaval? Eu deixaria de ter as pessoas que estavam aqui na igreja. As pessoas disseram: a única alternativa que eu tenho de respirar um ar espiritual é ir à igreja. E se eu disser: não, mas é muito barulho, muita confusão, tem tiroteio, tem samba, eu vou me igualar aos demais. Eu sei qual é a função da igreja. Amém? Então a tua igreja começa a crescer com uma ambiência saudável. O indivíduo que fica na porta da igreja, sabe? Tem que ensinar, Eu dei um curso aqui de louvor. Criamos uma apostila, eu e a minha filha, criamos uma apostila de louvor. Vim aqui 5 vezes, ensinei e continuo ensinando, amado. Todos os dias, quando eu vejo que não tem um comportamento bíblico, eu vou lá, eu mostro, eu ensino, amorosamente, mas ensino. Eu quero que as pessoas saibam que aqui é graça e verdade. Graça e verdade. Que, aliás, é a única alternativa que as pessoas têm de viver o evangelho completo. É a graça e verdade. Não vamos mercadejar, não vamos mentir ao povo.
Não vamos enganar as pessoas com um negocinho qualquer, então não faça isso. Vamos ser realmente graça e verdade. É isso que faz as pessoas quererem vir ao nosso ministério. E sabe, quando você prega lealmente as teses da graça de Deus, não tenha medo, amado. É para isso que você é pastor da Cristo Vivo. Quando você prega as teses, pode ser que o pastor da igreja do lado não goste. Problema dele. Problema é dele. Ele quer ser o chefe da igreja, ele quer ser o Deus da igreja, a igreja de Jesus, amado. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz: olha, aqueles que pareciam ser de maior influência lá de Jerusalém, nem uma hora nós nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse. Eles eram falsos irmãos. Claro que o pastor que prega a revelação da reforma, ele tem que ser procurador-geral da República, tem que ter couro grosso, ele tem que se aguentar. Ele sabe que o mundo da lei é inimigo da revelação da graça, e não baixar a espada, amado. A espada de dois gumes tem que ser levantada. Então nós começamos agora esta última reforma de novo. Eu vou defender todas as minhas teses, todas, uma por uma, fazendo releitura. Algumas delas eu vou alargar. Por exemplo, predestinação, eu tenho umas 10 já preparadas, material novo, novos versículos, nova visão. Agora, e se o pastor aqui da Assembleia de Deus aqui da esquina não gostar? Mas eu não tenho nada a ver com o pastor da Assembleia de Deus. Mas ele vai atacar o Senhor com medo que as ovelhas venham. Amado, eu não sou pescador de aquário dos outros. Eu odeio essa coisa de que eu vou pescar, eu vou fazer uma visita numa igreja, ver se eu consigo arrancar 4 irmãos. Isso é maligno. Eu quero anunciar boas novas, eu quero ser um pregador, um arauto de Deus, eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero fazer bem às pessoas. Se eventualmente algum irmão que nos ouve do outro ministério quiser vir, glória a Deus. Agora, nós temos um mundo aí com 200 milhões de pessoas, e eu estou preocupado com o pastor da Assembleia de Deus, ou o pastor da Igreja Batista, ou aquela irmã, sabe aquela irmã, irmão? 200 milhões que falam português estão esperando, aqui dentro do Brasil, fora no mundo. Então, mas pode ser que uma irmã da igreja, ela entre em conflito, porque ela diz assim: tudo bem, eu acredito na soberania, mas que não há livre-arbítrio, eu não acredito. E você vai deixar de pregar porque uma irmã diz que acredita numa coisa? Tem que ser pregador, insta a tempo, a fora do tempo, tem que instar. Porque nos últimos tempos, muitos se cercarão de falsos mestres, sentindo coceira nos ouvidos, não aceitarão a sã doutrina, mas tu cumpre cabalmente o teu ministério. Amém?